O São Paulo recebeu recentemente, a gente publicou até ontem, duas sondagens, e sondagens essas já sondando de fato valores, né? A gente diferencia sondagem de proposta, que proposta é um negócio muito mais oficial, muito mais preto no branco, aquele documento, e a sondagem é uma coisa mais menos oficial, uma coisa que é uma ligação, e aí tem interesse, não tem interesse, e aí recebeu essas duas sondagens da Major League Soccer, a Liga dos Estados Unidos, os times ainda são mantidos em sigilo, na casa dos 8 milhões de dólares, que é um valor já acima do que o São Paulo, ou melhor dizendo, os investidores pagaram pelo Galopo para tirar ele do Banfield e colocar ele no São Paulo, e o São Paulo já disse de cara não tem interesse em negociar um Galopo nesse momento, muito menos por esse valor, né? Então, não precisou consultar os investidores. Eu conversei com duas fontes na diretoria do São Paulo que falaram a mesmíssima coisa. O jogador é do São Paulo. Quem manda na negociação, qualquer que tenha, é o São Paulo. Então, se o São Paulo quiser negociar o jogador, o São Paulo negocia. Se o São Paulo não quiser negociar o jogador, o São Paulo não negocia. Não importa que os investidores tenham trazido ele para o São Paulo. E é isso que a gente estava falando, né? O Galopo ganhou muita moral com o Rogério Ceni nesse ano, né? Nesse ano. Ano passado ele chegou já a peso de ouro, contratação mais cara, um cara que era para chegar para ser titular desse time, não engrenou, e aí nesse ano começou a despontar, primeiro vindo do banco, e agora já ganhando essa posição de titular. Mas o Bruno também não é um jogador invendável, tá? Foi o que me falaram, não queremos vender o Galopo, mas não dá para falar que é um jogador invendável, né? Até porque chega aí na janela mais forte europeia, né? A janela aí do meio do ano, e chega uma proposta muito grande. O São Paulo pode sim pensar em negociar o Galopo. Não é um jogador invendável, não, mas nesse momento e por esses valores, não tem a menor chance do São Paulo negociar o Galopo. Era esse ponto que eu queria tocar, porque é exatamente isso, PVC, é recuperar a sua informação de ontem, que o São Paulo diz o seguinte nos bastidores: nem por 10 milhões de dólares eu vendo o Galopo, não faz parte dos planos. Continua sendo isso, né, PVC? Essas consultas da Major League Soccer aconteceram e o São Paulo, por menos de 10, ou pelo menos ali por menos de 10, a casa de 10, não vende, de dólares no caso. E esse é um ponto para valorizar, ou para convencer o Rogério a perceber como ele tem que valorizar o trabalho dele mesmo. Ou seja, por que um jogador que valia 4 em julho do ano passado, hoje vale mais do que 10? Eventualmente vale mais do que 15. Eventualmente vale 20. Porque ele conseguiu um destaque. Internamente se entende que o Galopo conseguiu esse destaque porque ele lutou muito, ele se escalou muito, muitas vezes a contragosto do treinador, mas internamente o que o São Paulo diz: Rogério, olha só como você conseguiu, com o seu trabalho, valorizar um jogador que está sob seu comando. Então, perceba como você tem condição de fazer isso com muitos outros jogadores e valorizar a si mesmo como treinador. Em outras palavras, para de reclamar. Ô Éder, o PVC fala do limite ali dos 10, por ali. Você tem alguma informação que o São Paulo tenha colocado, estipulado no mercado, um valor mínimo para ele ser vendido? O PVC falou dos 10, depois dos 15, enfim, o São Paulo vislumbra algum valor espetacular pelo Galopo? E só para trazer para quem está lá em casa, reforçar quanto ele custou quando troca o Banfield pelo São Paulo e qual é o contrato dele, até quando é válido o contrato do Galopo com o São Paulo, por favor. Ô Bruno, o São Paulo, até onde eu sei, não estipulou nenhum valor pelo Galopo, porque não tem o interesse de vender agora. Acho que, igual o PVC estava falando, do Rogério ser um cara que anda reclamando muito, se vender o Galopo agora, o Rogério vai à loucura, né? Então, acho que é um jogador que acabou de se acertar no time, era um cara que o São Paulo pedia demais, né? E finalmente ele conseguiu, e a gente estava falando, de fato, o mérito do Rogério, porque o Galopo do São Paulo não é o mesmo jogador que era do Banfield, né? Ele era um meia mais central lá na Argentina, e no São Paulo já jogou como meia ofensivo, como falso 9, enfim, vem fazendo várias funções aí dentro do São Paulo. E acredito que não tem um valor estipulado nesse momento, porque não quer vender de fato, mas é aquele negócio que a gente estava falando, não é invendável, né? Se chegar uma proposta muito boa, o São Paulo vai ter que, até porque a gente sabe da condição financeira do São Paulo,
vai ter que analisar, sim. O Galopo foi contratado junto ao Banfield em um negócio que, pela informação que eu tenho, pode chegar a 6 de euros, né? De acordo com metas e tudo mais, que pode chegar até 6 de euros. Eu não lembro agora a duração do contrato dele, se não me engano, foram 3 anos. Sim, sim. Deixa eu até confirmar essa informação. 3 anos. Não, 5 temporadas. 5 temporadas. 5 temporadas. E na época foram 4 milhões de dólares naquele momento, né? Que aí depois vem as metas que podem fazer subir. Isso. Por isso que a frase que eu ouvi, Éder, foi: o São Paulo pagou 4 e hoje não vende por 10. Pode chegar a 12, Perfeito. Pode chegar a 11 vender, mas a frase que eu ouvi na diretoria é: o São Paulo pagou 4 e hoje, se chegar uma proposta concreta no papel timbrado de 10 milhões de dólares, o São Paulo não vende. É esse o sentido da valorização do jogador, que cresceu de produção. O São Paulo tem o vice-artilheiro do Campeonato Paulista neste momento, que é o Galopo. E o São Paulo não tem um artilheiro do Campeonato Paulista desde 2017. E o Galopo está disputando cabeça a cabeça a artilharia com o Roger Guedes.